Era um tempo de medo. Um tempo em que a presença de Deus parecia distante do povo. A Arca da Aliança, o símbolo da glória divina, estava esquecida. Longe de Jerusalém, havia quase 20 anos. Mas um homem simples, estava prestes a viver algo que mudaria sua história para sempre. Seu nome era Obed-Edom, a presença que o povo temia. A Arca da Aliança representava a presença viva de Deus na terra. Dentro dela estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um maná do deserto, sinais do poder e da fidelidade de Deus. E como está escrito em Êxodo capítulo 25, verso 22, ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Onde a arca estava, a glória habitava, mas o povo havia se afastado dela. Davi quer a presença de volta. Quando o rei Davi subiu ao trono, ele teve um desejo ardente: trazer de volta a presença de Deus ao centro da nação. Como diz em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3, tragamos de volta para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então Davi reuniu o povo, os músicos, os levitas, tamborins, harpas, símbolos, uma multidão em festa. Mas, no meio da alegria, algo terrível aconteceu. O toque de Uzá. A arca era transportada sobre um carro de bois, mas Deus havia ordenado que ela fosse levada nos ombros dos levitas. De repente, os bois tropeçaram e Uzá, querendo proteger a arca, estendeu a mão. O céu se calou. O poder de Deus se manifestou. E Uzá caiu morto diante de todos. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 7, está escrito: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e morreu junto à arca de Deus. O medo tomou conta. O povo se afastou. Até o rei Davi temeu e disse: como trarei a mim a arca do Senhor? 2 Samuel, capítulo 6, verso 9. E foi nesse momento que a história de Obed-Edom começou. A casa de um homem comum. Davi, temendo levar a arca para Jerusalém, decidiu deixá-la na casa de um homem chamado Obed-Edom, o Geteu. Imagine a cena. Você está em casa, com sua família, e batem à porta. Homens trazendo a arca sagrada, a mesma que acabou de matar alguém. E dizem: ela ficará aqui. O que você faria? Correr? Recusar? Mas Obed-Edom abriu a porta, mesmo com medo. Ele escolheu acolher a presença. E, naquele instante, o céu decidiu habitar na terra. 3 meses de glória. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 11, está escrito: e ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom, o Geteu. E o Senhor abençoou a Obed-Edom e toda a sua casa. 3 meses, apenas 90 dias. Mas o que aconteceu nesse tempo foi extraordinário. A colheita prosperou, a alegria se multiplicou, a saúde reinou e a paz tomou conta de todos os que ali viviam. O nome de Obed-Edom começou a se espalhar. Até o palácio ouviu as notícias. E disseram ao rei: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Quando a presença habita, a bênção não veio porque a arca estava na casa, mas porque a presença de Deus foi honrada dentro dela. Obed-Edom adorava, servia e reverenciava o Deus vivo com amor e temor. E como disse Jesus em Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A presença de Deus não visita, ela permanece, onde é bem-vinda. Obed-Edom decide seguir a presença. Quando a arca foi levada para Jerusalém, Obed-Edom poderia ter ficado em casa. Mas ele não quis viver sem a presença. Ele seguiu a arca e passou a servir no templo. Em 1 Crônicas, capítulo 15, ele aparece entre os que cantavam e tocavam diante do Senhor. E em 1 Crônicas, capítulo 26, verso 8, está escrito: todos estes foram filhos de Obed-Edom,
homens valentes e fortes para o serviço. 62 de Obed-Edom, a presença que abençoa sua casa. Também abençoa a sua descendência. Lição para nós hoje. A história de Obed-Edom é mais do que um relato antigo. É um chamado para nós hoje. A presença de Deus muda casas, muda famílias, muda destinos. E hoje, Deus não habita mais numa arca de ouro. Ele habita dentro de nós, como está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o templo. Sua casa pode ser o altar e sua vida, o lugar onde Deus decide habitar. Quando Deus entra, a morte sai. Quando a presença chega, as trevas fogem. 3 meses foram suficientes para transformar a casa de Obed-Edom. Mas Deus não quer apenas visitar, Ele quer habitar para sempre. Então diga hoje: Senhor, como Obed-Edom, eu abro a minha casa para a tua presença. E creia, assim como está em 2 Samuel capítulo 6, verso 11, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. Que o mesmo Deus abençoe também a tua casa, a tua família e a tua geração. Obed-Edom era um homem comum, mas quando Deus entrou, tudo mudou. E se ele mudou a casa dele, também pode mudar a sua.